Jesus, estamos nós aqui mais uma vez com o nosso devocional. O que eu aprendi com Jesus hoje? E nosso versículo hoje está em Romanos 2:21, que diz assim: Então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furta. Irmãos, e aqui nesse capítulo, Paulo vai falando sobre outras coisas. Pessoas que falam sobre idolatria, pessoas que falam sobre adultério, mas adultério. E assim ele vai dando vários exemplos. Ou seja, de pessoas que não vivem o que pregam. E eu quero começar falando para você que a palavra do Senhor diz que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. É o que eu estou falando aqui, irmãos. O que Paulo estava falando aqui é sobre pessoas que julgam, que falam do erro do outro, mas não olham para o seu próprio erro. Pessoas que, como Jesus disse, são como um sepulcro caiado. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Coisa mais linda por fora, aparência linda, fala bonito, mas vai atrás, vai ver o testemunho de vida, vai ver nos bastidores como é que é. E o Senhor hoje nos ensina que nós não devemos viver de aparência, mas devemos viver da essência, porque não adianta nós mudarmos por fora se não nos transformarmos por dentro. É em vão a transformação externa se não haver uma transformação interna. E é o que Jesus ensina para mim e para você hoje, para buscar melhorar primeiro interiormente. O Senhor diz: eu não olho para a aparência. Então busque o seu interior, ter um interior limpo. Começando perdoando, começando não julgando, começando olhando para si mesmo e parando de apontar erros dos outros. Porque a palavra de Deus também diz que enquanto nós tiramos o argueiro do olho do irmão, tem uma trava no nosso. E nós não vemos. Por quê? Porque nós só olhamos o erro alheio. Nós só olhamos o erro do irmão. Sendo que nós temos vários erros, às vezes até maior ou menor. Mas para Deus tudo é erro, tudo é pecado. Então vamos cuidar de nós. Cuidar para que não venhamos cair. E ajudar aqueles que estão caindo. Não viva de aparência. Não pregue o que você não vive. Para falar de alguém, primeiro conserte os seus erros. E deixa eu te dizer uma coisa, vai ser muito complicado. Porque quando a gente começa a olhar para nós, começa a olhar para nós mesmos, para os nossos erros, para aquilo que fazemos de errado, eu creio que não vai dar tempo de nós tomarmos conta do erro do próximo. Porque são muitos, irmãos. Nós temos que estar vigilantes todos os dias para não cair. Temos que estar vigilante para que não venhamos cair na cilada do inimigo, no pecado. Porque, irmãos, não é fácil. A carne é fraca, né? Mas o espírito precisa estar forte. E como que eu e você fortalecemos o espírito? Orando, buscando na Bíblia. Não vai ser cuidando da vida do meu irmão. Não vai ser olhando o erro do meu irmão que eu vou me fortalecer em Deus. Pelo contrário, quando eu tiro os olhos de Jesus e coloco os olhos no homem, seja para olhar o erro, seja para idolatrar, eu vou estar caindo no pecado, porque terei os olhos de Jesus. Lembra de Pedro? Pedro, quando tirou os olhos de Jesus, ele afundou. E é isso que acontece na minha e na sua vida, quando nós tiramos os olhos de Jesus. Então aqui diz que cuidado. Antes de ensinar, se ensine primeiro. Veja se você está aprendendo aquilo que você está passando. Se aquilo que você está ensinando, você também está vivendo. Irmãos, não é errado ensinar, errado é julgar, né? Mas para ensinar também nós temos que aprender. Tem muita gente aí caminhando no erro e ensinando, às vezes até o próprio erro, né? Mas também tem muita gente que está ensinando julgando, apontando, quando está
cheio de erros também, cheio de defeitos. Quando nós apontamos um dedo para o irmão, estamos com 3 apontando para nós. Então, antes de ensinar, aprenda. Antes de julgar o próximo, julgue a você mesmo. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Essa é a lição de hoje. Antes de julgar alguém, julgue a si mesmo. Antes de apontar alguém, procure acertar os seus erros, os seus defeitos. Procure estar atento para andar no caminho certo, no caminho correto. E como eu disse, cada um vai dar conta de si. E se eu e você buscarmos olhar para os nossos erros, garanto que não vamos ter tempo de olhar para o erro do próximo. Pense nisso, irmãos. Nós não vamos dar conta do erro nem dos nossos filhos. Imagine do nosso próximo. E às vezes, enquanto estamos olhando o erro do outro, estamos deixando de olhar o nosso. E se, por um acaso, nosso irmão vai por buraco, você vai junto. Porque ele está pecando, você está pecando junto com ele, porque não está cuidando do seu, está cuidando dele. E você vai de mãos dadas com ele para o precipício. Pense nisso. Comece a se policiar. Comece a vigiar. Comece a ficar vigilante nos seus próprios erros antes de olhar o erro dos outros. Pense nisso. Essa é a lição de hoje. Nos policiar para que não venhamos apontar os erros dos outros, que às vezes são até menores que os nossos. Deus abençoe.